foram disciplinas que eu fiz. Deixemos a Holanda, vamos nos situar aqui em Luanda, Angola. Em que ano chegaste? Tem em mente? Vim para ficar, acho que 2005, 2006, e tive logo que cheguei, comecei a ver maneiras de... Quer dizer, eu quando chego, por exemplo, eu cheguei nesse espaço, a primeira coisa que faço é observar o espaço de ponta a ponta. Eu sou muito observador, eu gosto de tirar fotografias com a minha mente e daí criar ideias. Comecei a fazer isso e também tive sorte de ter alguém que me falou de um grupo musical, que eram os Lambas, que por acaso eram considerados também como rebeldes e tal. Eu disse, não, é esse grupo que eu quero. Nessa altura, os Demônios do Sambizanga. Exato. Os Lambas são o seu primeiro contacto artístico em Angola? Sim, para além dos Supremos, eles foram os primeiros. Foi o primeiro grupo que eu tirei um disco, que eu produzi o disco. E foi isso, fui ter um contacto e a primeira coisa que eu fiz, eu disse, não, vamos mudar esse nome. Eu não posso, se vocês querem realmente que eu trabalhe com vocês, eu não posso lançar ninguém com o nome de Demônio. Por quê? Por causa da minha crença. Eu não sou religioso, mas eu sou crente. Que a religião divide nações e crença une, então eu sou crente. Existe um Deus? Existe um Deus e eu acredito que existe o bem e o mal, então eu não posso me associar a algo que tem nome negativo. Lembra-se do dia em que se sentou com o Bruno, com na grelha, para conversar, a amizade? A amizade naquela altura já tinha falecido, foi mesmo meses depois de eu falecer. Sentaram-se no Sambizanga? No Sambizanga. A primeira vez, eu digo sempre às pessoas, a primeira vez que eu entrei, foi a primeira vez na vida que eu entrei no Sambizanga. Entrou destemido? É assim, eu digo sempre, eu estava, não sei se era já a minha ideia de ficção, mas ao entrar para o Sambizanga eu notei que tipo, havia uma espécie de fronteira mesmo no céu. O céu, ao entrar, ficava mais escuro. Comecei a ver assim as coisas um pouquinho estranhas. Mas olha, isso foi só a primeira vez, que depois Sambizanga ficou a minha casa. Eu sou filho de Sambizanga até hoje. Eu posso ir para Sambizanga, deixar o meu carro aberto, ninguém vai mexer. E conversar com os rapazes, convencer a mudar o nome Demônios do Sambizanga para os Lambas, foi fácil? Foi fácil porque houve logo uma empatia do princípio, porque eu disse a eles, eu não quero mudar nada em vocês, só quero mudar o vosso nome. Porquê? Expliquei-lhes porquê, porque em primeiro lugar não é comercial, em segundo lugar atrai mais sorte. E mais vale ficarem com o nome mais comercial. Depois eu, desde o momento que eu falei com eles, comecei a cuidar deles. Comprei moto, cuidei da identidade deles, então comecei a cuidar deles desde aquele momento já. Mas nessa altura eles estavam ligados à delinquência? Eu nem quis saber muito disso. Mas estavam? Não sabia. Também não era o meu dever. O meu dever era chegar a eles, lhes transformar. Porque isso tem que ser o meu dever. Não quero, é como se fosse nós vamos ter com as nossas futuras esposas. Muitas delas têm passado, mas tu não queres saber. Queres pegar a partir daí e transformar eles a partir daí. A minha história começa a partir daí com eles. Sentiu que estava a salvar? Sim, senti. E de onde é que sai o nome Lambas? Os Lambas Lamba é a família do Bruno. O pai dele era naquela altura Cota Lamba, não é? E eles tinham uma música, a dança do Lamba, que era a dança do pai do Bruno King. Então eu decidi, já que é o nome de família, por que não fica o Lamba? Mesmo o Estado-Maior do Kuduro fui eu que dei o nome. Estado-Maior? Sim. O nome, quer dizer, a alcunha do Nagrelha? Sim, foi o título do primeiro disco. Estado-Maior do Kuduro. Então eu projetei os Lambas para serem o sucesso que são hoje. Também há uma história, eu gostaria que me corrigisse, que depois de tanto produzir os Lambas para o grande show, o grande aparecimento, a coisa não aconteceu. Sim, não aconteceu por um simples facto. Primeiro, eu fui o primeiro produtor em Angola a pagar a um kudurista mais de $30 mil. Mais de $30 mil? Sim. Quem é que recebeu esse dinheiro nessa altura? Os Lambas. 30 mil naquela altura? Sim. Eu vendi o disco porque eu sou uma pessoa muito justa. O mercado musical aqui estava virado, estava um pouco viciado. Eu cheguei e mostrei como é que se trabalha.
bati recorde de vendas. Nós vendemos, foi 9 mil discos em menos de 3 horas. Também foi um fenómeno aquele Exato. disco, não? E fizemos $90 mil em 4 horas. Tirando o dinheiro que eu Vamos só investi. recapitular esses números. Sim. $90 mil em 4 horas 4 de venda. horas, sim. Sem falar das t-shirts, que nós vendemos t-shirts também. Bom, então, o que eu fiz? Tirei o que eu gastei, que é para fabricar o disco, tirei a minha margem de lucro e dei aos rapazes o que eles mereciam. Outros produtores disseram tudo isto do quê? Nós, quando vendemos discos destes rapazes, lhes damos $2 mil. Não, isso não, Quer dizer, insinuar, houve quem tivesse insinuado Exato. a não dar o que deu. Exato, mas eu disse, não, eu vim para mudar o mercado, tenho que fazer juízo do meu próprio nome. Então, foi aí que eu dei esse dinheiro aos rapazes. Cometi alguns erros fazendo isso, porque tirei-los daqui para aqui numa hora sem preparação. Então, se calhar, a minha culpa, às vezes, com certos comportamentos deles, a mesma coisa, eu digo, nos futuros, se calhar vai falar do Cabo Snoop também quase a mesma coisa. Vamos falar, claro. Exato. Então, aquilo para mim foi o meu princípio, Mas o que aconteceu? O Shifu e o Yuri da Cunha estavam a preparar o espetáculo. De repente, os lambas não aparecem. Houve algum problema de disciplina por parte deles. Claro que já não estavam mais na delinquência, etc., mas aí tinha o fator disciplina. Tu não estás disciplinado, tu tens de estar treinado a ser um artista, não é? E trabalhar comigo era mesmo isso, disciplina, porque como eu disse, eu venho do desporto e antes de ir para fora, que era na Academia Militar, que era no 1º de agosto, a disciplina desportiva é muito importante. Para mim, passo isso sempre para os músicos. Queres ser bem-sucedido, tens de ter disciplina, e eles não têm disciplina. Imagina, dia de shows que estamos a fazer, vais buscar os rapazes que é para irem para shows, não estão aqui em Luanda, foram para a província sem dizer nada ao manager ou agente. Então já estavam a fazer as coisas por si, então eu estava a pôr o meu nome à frente de muita coisa e a ficar sempre manchado porque eles não cumpriam com as agendas. Então eu disse, é melhor mesmo vocês trilharem o vosso caminho que eu trilho o meu. Lembro-me que na altura eles também eram produzidos pelo Brigadeiro 10 Pacotes. Vocês chegaram a competir? Isso foi depois. Foi muito depois, não é? Ele veio depois de mim. Mas não foi ele que lhe tirou os lambas? Não, os lambas fui eu que me afastei deles. Decidiu, Sim. Os rapazes não estão a ser obedientes. Não tinham disciplina. O problema era mesmo a disciplina, era aquela honestidade, a disciplina. Eram muito jovens. O Bruno, a primeira vez que nós conversámos, o Bruno tinha 14 anos, na Grelha tinha 17 anos. Então, praticamente, quando larguei os lambas, o Bruno tinha 15, na Grelha 18. Eram muito miúdos ainda. Afetou na vossa relação porque já os tinha tirado de um caminho, assim, de descaminho, melhor dito. Eu não vejo as coisas assim. Muita gente às vezes pergunta, mas a vossa relação, eu vejo sempre de uma maneira. Tivemos uma relação que ambos tiramos partido disso. Os lambas ajudaram a ser o produtor que eu sou hoje, ajudaram a me afirmar em Angola. Deram-me algum dinheiro, sim, e eles ganharam também algum dinheiro, sim. Mas o que interessa mais é que eu salvei uma família. Eu consegui contribuir para que hoje o Nagrelha seja o Nagrelha, hoje o Bruno seja o Bruno. Esse é o meu ganho de todos. Apesar dessa sua espiritualidade, eu vou insistir nessa questão. Hoje a vossa relação é sólida, da amizade? Muito sólida. O Nagrelha chama-me pai, chama-me papá, o Bruno igualmente. Só não temos uma relação de trabalho, porque aí não confio ainda. Mas não era a altura já de voltar, esquecer o que aconteceu? Estão crescidos? É assim, eu tenho planos de fazer alguns trabalhos com o Nagrelha, mas tê-los na produtora e ser agente é muito trabalho. E depois do que passou, eles já têm outros vícios, não é? Em termos de
contrato, em termos de como eles lidam com o negócio, é totalmente diferente de como eu lido agora. Acompanhou, porque na grelha se lhe trata por pai, porque é mesmo um pai. Acompanhou a separação deles? Sim, acompanhei um pouco, porque eles, por exemplo, nós cortamos os laços profissionais, mas nem por isso as pessoas que trabalhavam comigo foram obrigadas a cortar, que eu deixei algumas pessoas ainda a trabalhar com eles, como o Tipirigo. O Tipirigo tornou-se o manager deles, mas mesmo assim eu e o Tipirigo sempre tivemos laços, e tudo o que acontecesse com eles eu estava sempre ali para ajudar.